nós não desmerecemos nenhuma pessoa que tem um dom extraordinário, da qual é inevitável não observarmos. Mas eu gostaria de dar um conselho como pastor a todos aqui e a todos que nos ouvem. Tome cuidado com pessoas que se projetam, ou pessoas que são projetadas. Porque Deus, quando projeta um homem, Ele se esconde na obra e não no seu potencial. É importante isso. Quando Deus escolheu Moisés para que fosse o homem escolhido para libertar o seu povo de Israel, de maneira alguma Deus estava engrandecendo o homem chamado Moisés, porque até mesmo ele se manifestou na obra em que Moisés realizou. Com uma vara na mão, libertou Israel do Egito. Amém? E Moisés falhou, sendo homem, e não entrou na terra prometida. Quando Deus chamou a Davi, Ele não chamou a Davi para que Davi fosse projetado sendo homem, porque Deus se escondeu na obra que Davi realizou. Com uma pequena funda em sua mão, derrotou o Golias, e essa história é contada em todas as gerações. Deus estava escondido naquela obra, e Davi falhou sendo homem. Quando Deus projetou a Sansão, Deus se escondeu em uma obra de Sansão. Com uma pequena jumenta de um animal, derrotou mais de 1000 filisteus de uma só vez. Deus se expressando em uma obra, e Sansão, sendo homem, falhou. E há comparações de pessoas de hoje, e sempre haverá, com base nesses homens. Davi, Moisés, Sansão e assim muitos outros, por não observarem que o que estava em evidência era a obra que foi realizada por eles. Agora, a única pessoa que Deus quis que fosse projetado e da qual não falhou foi o Senhor Jesus Cristo. Deus projetou-o e se projetou tanto no homem como em suas obras, e é da qual todos nós temos que ter como exemplo. Amém, irmãos? Tem que ter como exemplo, porque ele não falhou. Ele não falhou. Ele não morreu às portas da terra prometida. Ele não se envolveu com mulheres e com todas as outras coisas como Davi. E ele não se envolveu com fama, dinheiro e mulher, como todos os outros mencionados da Bíblia, e caíram, e que se pudéssemos hoje ver com os nossos olhos as suas sepulturas, nos seria mostrado que as sepulturas deles estão fechadas até hoje,
mas a nossa fé deve ter base em uma obra, em um homem, da qual a sepultura dele está aberta e sempre estará, porque não tem como a sepultura estar aberta para alguém que está vivo, e ele está vivo hoje no nosso meio. Amém? Deus se ocultou e se revelou em simplicidade. Deus se ocultará e sempre se revelará em simplicidade. Não foque em projeções. Não foque em projeções. É um cuidado que todos nós precisamos ter, e até o arrebatamento. Porque assim como Deus levantou homens e permitiu com que esses homens falhassem, para que o foco fosse na obra, Ele o fará sempre. Ele o fará sempre, porque o profeta diz que Deus sempre vai usar o homem. Amém? Sempre usou e sempre vai usar o homem. Ele precisa do homem, ele precisa confiar no homem.